Todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu Instagram, ao meu canal, onde eu respondo perguntas que os meus espectadores e as pessoas que me acompanham me fazem. Para quem não me conhece, eu sou o Juliano Pedroso, e se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, hoje é uma live que eu faço para responder as perguntas das pessoas que têm dúvidas a respeito do caminho da dança, coisas relacionadas à dança. E hoje eu separei mais algumas perguntas para responder, tá bom? Se você tá chegando aqui, eu vou deixar esse vídeo gravado e você pode deixar eu vou deixar ele gravado, então você pode pular diretamente lá pro conteúdo, aonde eu vou estar respondendo as perguntas. Eu vou aguardar só mais alguns minutinhos para as pessoas chegarem e eu começar realmente a dar início à live respondendo as perguntas, tá bom? Vou fixar aqui um textinho rapidão, ó. Ju responde. Seja bem-vinda, Karine. Oi, Nayara. Seja bem-vinda. Luiz, seja bem-vindo também. Helenice, quanto tempo eu não te vejo. Saudades de várias pessoas. Deixa eu colocar aqui o tema certinho. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas legais que eu salvei aqui, tá bom? Pra gente poder conversar. Bom, queria também dizer pra vocês que essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, você pode se inscrever lá, tá bom? Juliano Candia Pedroso no YouTube. E lá tem vários materiais que já estão salvos do que eu tenho feito na contribuição da formação de professores de dança aqui pelo meu canal, tá bom? Se você também tem alguma pergunta, você pode já organizar e deixar na ponta do lápis do dedo, no caso, para você me mandar aqui. E eu queria pedir para as pessoas que já estão aqui ao vivo, se vocês pudessem mandar essa live para outras pessoas, né? Então, olá Denissa, Aleixo, olá Alberto, olá Master School, olha a Laísa aí, seja bem-vinda, Laísa. Queria pedir para vocês poderem enviar o aviãozinho que tá aqui embaixo. Você clica nele e envia para outras pessoas para que elas possam estar assistindo essa live, se você acha que ela realmente vai ser de valor para alguém. Hoje eu vou responder algumas perguntas a respeito da profissão, né, de dança. Você também versus a sua profissão, como que você encara isso, né? Vários momentos a respeito disso. Seja muito bem-vinda, Diego. Seja muito bem-vinda, Adriana. Eu estou aguardando só uns minutinhos para poder começar a live, tá bom? Todo sábado, às 2h52, eu vou estar aqui para responder perguntas das pessoas que me enviaram, tá? Então, se você também tem alguma dúvida, você já pode mandar a pergunta aqui que eu já vou anotar para responder, tá? Seja bem-vinda, Neumar. Tá? Saudades, Dri. Conversamos bastante hoje, né? Bastante coisa. Que saudade de você. Mas olha só, eu separei algumas perguntinhas que são bem legais hoje sobre o tema formação, sobre o tema em relação a tempo, né? Como administrar o seu tempo, como administrar a sua carreira. Então, assim, se você está nesse processo aonde você está na dúvida também, né? Como lidar com a dança, como lidar com a carreira, como lidar com a minha profissão, o que escolher, por qual caminho ir, hoje a gente vai falar bastante disso, entendeu? Então, só aguardando mais alguns minutinhos aqui para começar, tá? A nossa live. E queria dizer que, assim, tá sendo uma gratidão tá fazendo essas lives, porque eu tenho recebido, assim, muito carinho das pessoas que estão à minha volta e ao mesmo tempo eu tenho recebido um retorno bem positivo das pessoas que estão me acompanhando, porque o grande intuito disso realmente é colaborar de alguma maneira, né? Parar de reclamar, parar de falar assim, poderia ser diferente, e realmente eu tô tentando fazer algo que seja diferente, que seja produtivo, tá? Então eu queria pedir mais uma vez às pessoas que estão na live, se vocês puderem enviar o aviãozinho aqui para algumas pessoas aí, né, do convívio, que vocês acham que vai valer assistir essa live, por favor, enviem, porque esse conteúdo que eu vou trazer hoje é de muita importância e vai deixar muitas pessoas intrigadas com bastante coisa, tá bom? Então, por favor, nos ajudem aí a alcançar a mais pessoas que acredito que realmente
vale esse conteúdo para muita gente, tá bom? Vamos lá. Mais uma, seja bem-vindo Sandra, seja bem-vindo William, tá? Vamos lá, gente, posso começar? Se você já tem uma pergunta e já quiser me mandar de antemão, já deixa aí registrada a sua pergunta. Ou conforme eu for respondendo as perguntas, vocês podem ir perguntando em cima da resposta e a gente vai trabalhando juntos, tá bom? A ideia é realmente a gente fazer isso juntos. A primeira pergunta que eu selecionei aqui das pessoas que me enviaram é a seguinte: como professor, diretor da companhia e da Luminis, como é sua rotina e como divide o tempo para cada coisa? Isso é uma pergunta bem legal, porque assim, muitas pessoas têm dificuldade em gerir o tempo, né? A gestão do seu tempo é uma coisa muito importante para que você consiga fazer tudo que você almeja com qualidade e fazer também da maneira mais saudável possível para vocês. Então, acredito que essa gestão do tempo, a gestão da. Como que eu tô buscando uma palavra para dizer, mas é a gestão da sua vida, entende? Se você trabalha com dança, se você trabalha e gosta da dança, e a dança é uma coisa muito importante, você tem que gerir isso que é importante para você dentro, né, da sua vida. E como que você vai gerir isso? Gerindo o seu tempo, né? Então, se você consegue gerir o seu tempo, se você consegue realmente fazer a gestão desse espaço e desse tempo, realmente você consegue atingir um bom resultado. Na minha experiência, né, eu tenho uma escola e uma companhia. Como que eu faço a gestão disso? Primeiro, a gestão da companhia, eu trabalho, por hora a gente está parado por conta do que está acontecendo, mas a companhia ela funciona aos finais de semana, né? Então, por exemplo, eu fiz uma escolha a qual os finais de semana são dedicados à companhia. E a escola, eu trabalho com ela durante a semana. Então, de segunda a sexta, eu trabalho com a escola e no sábado à tarde também. E no sábado de manhã e no domingo de manhã e de tarde, eu trabalho com a companhia. Poxa, mas você trabalha todos os dias você tem que fazer alguma coisa, todos os dias você se dedica àquilo. Mas olha, vale cada minuto, gente. Então, assim, desde que comecei a dançar, eu danço nos finais de semana, porque desde sempre as pessoas vivem outras rotinas e elas têm uma vida muito corrida, então elas acabam não conseguindo conciliar a dança dentro da grade horária dela diária, né? E a escola geralmente de dança, as aulas se concentram no período noturno, então os ensaios ficam complicados para acontecer no período noturno. Então, desde sempre eu ensaiei no final de semana e é uma coisa completamente comum para mim. E isso nunca me privou de nada. Pelo contrário, eu sempre fiz muitas coisas, sempre viajei muito, sempre dancei muito, conheci muita gente por conta disso. Então, assim, eu trabalho, posso dizer que de segunda a segunda. Só que, por exemplo, tem dias como segunda, terça e quarta hoje em dia, eu tenho dias pra mim. Porque a gestão do meu tempo é isso. Hoje na escola eu dou aula na quarta, tarde e à noite, quinta, de manhã, de tarde e de noite, sexta, manhã, tarde e noite. E aí nos outros dias eu tiro eles pra mim. Mas tem 3 dias que eu escolhi que eu trabalho bastante, dou quase 25 aulas na semana, em 3 dias. E é uma gestão de tempo, sabe? Pra mim funciona dessa maneira. Então o importante é você tentar entender como que funciona a gestão deste tempo pra você. Como que você enxerga esse tempo, o que que vai te fazer bem, o que que combina com você. Por quê? Quando a gente quer dançar, ensaiar, treinar, dar aula, e a gente faz isso com muito amor e com muito gosto, não tem tempo. Todo tempo é tempo, todo tempo é válido, todo tempo a gente aprende a aproveitar e fazer ele produtivo, proveitoso e prazeroso. Então, óbvio, depois que você conquista um lugar, você consegue dirigir melhor o seu tempo, escolher o que você quer fazer. Mas assim, te digo, não é difícil gerir o tempo. É simplesmente uma escolha. Então, se você conseguir fazer essa escolha, você consegue gerir muito bem o seu tempo. Tantas horas para dança, tantas horas para o meu trabalho informal, tantas horas para minha graduação, tantas horas para dança, tantas horas para ministrar aulas de dança, tantas horas para eu poder participar de uma companhia de dança, sabe? Então é fácil.
É só você colocar no papel e gerir bem bonitinho o seu tempo. E hoje eu organizo o meu tempo dessa maneira, tá bom? Se alguém tem alguma dúvida, pergunta aí. Ah, eu esqueci de perguntar, gente. Hoje eu tô fazendo um teste sem o microfone. Eu queria saber como que tá o áudio pra vocês. De 0 a 10 aí, como que tá o áudio? Porque se tiver ruim, eu coloco o microfone pra vocês poderem me escutar melhor. Me ajuda aí, gente. Me dá um alô pra eu saber que eu não tô sozinho. Tá 10? Tá tranquilo, William? Que tá ótimo. É porque assim, tá tendo aula aqui na escola também, hoje de dança do ventre, então às vezes eu tava com medo de estar vazando algum barulho, mas que bom que tá tudo bem, que dá pra ouvir bem. De 0 a 10 para as outras pessoas que estão aí escutando, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Aí, seja bem-vindo Cici, seja bem-vindo Anderson, Ana Kevlin, minha mãe sempre aí, Laila também. Que bom, gente, que tá ótimo o áudio. Seguimos então. Se alguém tem alguma pergunta a respeito desse tempo, como que eu faço a gestão de tempo, só mandar aí alguma pergunta a respeito do tempo, essa gestão, tá? Que eu vou ficar bem agradecido. Posso seguir para a segunda pergunta, né? Vamos lá. Para alguém que quer iniciar o processo de formação para dar aulas de dança, acredita que seja melhor se especializar em um estilo ou ir para a base da dança de salão como um todo? Essa pergunta, quando eu vi ela, né, que eu recebia as perguntas, eu falei assim, caramba, essa daí é uma pergunta boa, né? Porque eu já me fiz essa pergunta. Então, o que que eu acho melhor? Eu acho melhor você escolher o que te faz bem. Então, se você acha que, vou dar um exemplo, Zuki te faz bem, vai pelo caminho do Zuki. Ah, não, eu quero ser um professor que sabe de tudo. Vai pelo caminho de tudo. Não tem pessoa melhor para dizer o que você gosta, o que você não gosta que você mesmo. Então você sabe exatamente do que você gosta e você se imagina em algum lugar. Então quando você tem essa vontade e essa imaginação, isso já é um grande caminho andado. O restante a gente vem e orienta para a gente poder chegar na melhor performance desse caminho que você escolheu. Vou dar 3 exemplos aqui. Eu tenho um aluno que chegou para mim há 2 anos atrás e ele não dançava nada ainda, né? Tinha começado a dançar recentemente e ele era apaixonado por Zouk. E eu falei pra ele, ele falou pra mim assim, uma conversa, a gente saiu pra comer um lanche depois de uma aula, ele falou assim, olha, eu queria muito investir no Zouk, sabe? Eu quero dançar bem Zouk, eu quero dançar bem Zouk. Falei, ótimo, então eu te sugiro, larga todas as outras modalidades, para de fazer aula das outras coisas nesse momento e foca no Zouk. Se você sabe o que você quer, foca. Hoje, 2 anos depois, eu dei aula pra ele ontem e eu me emocionei vendo ele dançar. Porque eu vi ele assim, com todo o corpo, com toda a essência, com toda a vontade, com todo o amor, a musicalidade, tudo aquilo que você admira num bom dançarino de salão. E eu olhei pra ele e falei assim, caramba, que trabalho magnífico dele, que mergulho profundo que ele deu, sabe? E assim, eu me emocionei durante a aula, assim, sabe? E ele queria dançar muito bem. E depois de um tempo que ele começou a dançar muito bem, ele viu que não era só mais aquilo que ele queria, porque ele já tinha mergulhado bastante no Zouk, ele falou assim, tá faltando algumas coisas. Falei, pois é, e agora? Ele, eu acho que eu quero ensinar isso para outras pessoas. Falei, então vamos lá. Aí ele começou a querer dar aulas de dança e ele queria começar a ministrar Zouk. Eu falei, vamos, eu te ajudo, te auxilio, te instruo, te ensino como eu faço com todos os meus professores. E aí ele foi. E aí, na primeira aula dele, de Zouk, que ele deu uma aula particular com o meu acompanhamento, ele ficou paralisado, porque ele não sabia ensinar o básico do Zouk para a aluna. E eu tava ali, ajudei, a gente contornou toda a situação, a aluna saiu super satisfeita e faz aula hoje, até hoje, né, aqui na escola e com ele. E só que ele tava assim, falou assim, Ju, é muito difícil, como é difícil. Eu estudei, eu me preparei, a gente sentou, separou o conteúdo, eu sabia o que eu ia ministrar, mas na hora de falar, quando ela me trazia dúvidas e eu só tinha uma resposta, não tinha várias respostas, eu não sabia o que fazer. Aí foi quando ele percebeu que quem dança bem não necessariamente é um bom professor. Essa é uma verdade muito importante da gente aprender e entender. Nem todo mundo que é um bom bailarino ou um bom dançarino de salão ou de qualquer outra área vai ser um bom professor. Ele é um bom dançarino ou bailarino, bailarina ou dançarina.
Agora, professor é uma outra coisa. Professor precisa ser valorizado, é a primeira coisa que a gente tem que entender. O professor trabalha, tem didática, estuda, entendeu? Para poder chegar aqui e ministrar uma aula boa, de qualidade, entregando conteúdo de valor para o aluno, que o aluno entenda. Se o aluno não entende, esse professor tem outros artifícios que ele já trabalhou muito na vida dele para ele fazer com que aquele aluno entenda. Então, a formação de professor, ela é diferente da formação de um bailarino. Muito diferente, muito diferente. Então, se você quer começar a ministrar aulas de dança, como foi a pergunta, o que eu te aconselho a fazer é você escolher o que você quer ministrar. Se você quer ministrar tango, comece a estudar tango para você dançar bem tango também, e ao mesmo tempo você começa a ministrar dança, mas saiba que tango é uma especificidade que vai ser bem diferente do Zouk. Entendeu? E você ser um professor de tango não te torna um professor de Zouk, sabe? Então, se você quer dançar bachata, que foi outro caso que teve aqui na escola, dois professores que já ministravam aulas e eles queriam se especializar dentro da bachata. A professora já tinha muita vivência de dança e o professor queria começar, ele ia começar pela bachata a ministrar aulas. Eles viram que quando eles começaram a ministrar, aquilo que eles sabiam dançar necessariamente não era o que os alunos queriam aprender. Então, ser professor não é simplesmente você só passar o conteúdo para o aluno. É você entender também quais são as dificuldades do aluno. É você entender onde o seu aluno quer chegar. É você se conectar com o seu aluno para entender realmente o que ele quer de você. Às vezes nem é dançar bachata ou dançar zouk. Ele quer socializar, ele quer ter um momento. Então, ser professor, independente se você vai ser um professor de várias danças ou de uma dança só, o importante é você entender o que é ser professor. E aí, quando você entender isso, você fala assim, ok, eu quero ser isso, cara, eu quero ser essa mulher. Formador de opinião, trabalha a reciprocidade, que trabalha a união, que cria redes, entendeu, de trabalho, que promove a integração social, que quebra paradigmas, que quebra nomenclaturas prepostas sociais e que faz tudo isso por meio do ensino da dança. Aí sim você vai entender o que realmente é ser um professor. Não é simplesmente você vir ensinar os passos que você já aprendeu. Isso é uma reprodução. Mas se você também quer ser um professor e você não sabe por onde começar, aí sim eu te indico a começar pelas bases. Por quê? Todas as danças, tango, samba, bolero, salsa, soltinho, eles têm a base inicial deles. E às vezes a gente tem turmas nas escolas, geralmente, que são turmas de dança de salão, que a gente fala. E lá o aluno passa por vários ritmos ao mesmo tempo. Então, ele passando por esses ritmos, ele aprende um pouco sobre cada um. E você também aprende a ministrar um pouco sobre cada modalidade, sobre cada ritmo. Então, você não precisa ser o expert dos experts para você ser um bom professor. Você precisa estudar. Então você tem que saber o básico do samba, o básico do tango, o básico do bolero, para você ter argumentos para conversar com esse aluno que a gente pode chamar de uma turma básica de dança. Então, se você não sabe por onde começar, pegue turmas básicas, que vai começar não com um ritmo específico, vai começar com vários ritmos e aí você vai passando por eles, entendeu? Durante um mês você vai ter passado por 4 ou 5 ritmos. Isso te dá tempo de você aprender mais coisas, dá tempo de você pesquisar coisas, dá tempo de você dançar mais coisas para você se apropriar disso que você está falando nas suas aulas. Agora, se você já tem certeza que você quer ensinar e quer dançar aquela modalidade, vai fundo nela, tá bom? Essa pergunta, ela mexe comigo porque, né, eu tenho formação em educação, eu sou professor, minha mãe que tá aqui também é professora, me ensinou muito sobre essa questão de ser professor, então para mim é bem importante a gente entender o que é dar aulas, não é só reproduzir. A dança, ela também tem a sua área de conhecimento e é muito importante a gente valorizá-la, tá bom? Bebi uma aguinha, gente, ó. Aproveitando aqui o momento que eu tô bebendo uma água, envia o aviãozinho aí, gente, pro pessoal que não tá assistindo a live. Manda nos grupos que você conhece, que são de dança, que as pessoas precisam escutar um pouco disso, ou que elas queiram discutir um pouco mais sobre dança. Eu tô aqui super disposto a trocar. E se você tem alguma pergunta, por favor, me manda aqui, tá? Que eu vou adorar responder a sua pergunta. Vamos lá. Agora eu vou para a próxima pergunta. No tango,
e no Zouk, estilos dos quais você é referência. Quais profissionais você se inspira e indica para quem também quer trabalhar com esses estilos? Ok, legal. Obrigado por a pessoa que mandou a pergunta e me vê como referência do Zouk e do tango. Eu também me considero assim hoje aqui na minha cidade, no meu estado. Me considero essa pessoa que é referência, que traz conteúdos. Obviamente não sou a única, não tô falando que eu sou a mais, nem é a única. Eu tô falando que eu sou referência, então existem outras, né? Mas eu sou uma delas e é importante a gente entender isso, sabe? Que a gente faz parte de algo. Então, quem são as minhas referências na dança? Eu vou separar, tá? Eu vou colocar assim, quem são minhas referências na dança em questão metodológica, que são professores que são muito bons. E eu vou colocar pra vocês quem são as minhas referências cênicas, que são aquelas pessoas que dançam bem, tá? Então assim, por quê? Quando a gente vai para congresso, geralmente a gente encontra pessoas que dançam bem ministrando aulas e necessariamente as aulas não são tão boas, ou workshops também. A gente vai fazer aulas e as aulas não são tão incríveis. Por quê? Porque na verdade a pessoa ela é uma boa dançarina, uma boa bailarina. E aí acaba faltando isso, sabe? Essa metodologia, essa didática para dar aulas, né? Mas assim, workshop e congresso é uma coisa muito rasa, porque é rápido. Mas assim, respondendo a pergunta, quem são as minhas referências? A minha referência é em relação a palco, primeiro, né? No Zouk, eu vejo assim, 100% a Aline Cleto. A Aline Cleto para mim hoje é uma referência, entendeu? Como bailarina. E eu vejo também a Patrícia Gea como uma referência muito incrível para mim no palco. Eu acho que ela realmente traz a essência do Zouk que eu gosto de ver. Tanto ela quanto a Aline Cleto são pessoas assim, sigam lá, elas estão no meu Instagram, vocês podem procurar ela lá, as duas. Que são realmente pessoas assim no Zouk que eu falo assim, ok, né? Como eu tenho trabalhado muito a questão de eu sou condutor e já fiz muita aula de Zouk, trabalho muito Zouk. Hoje eu estudo muito mais mulheres para entender muito melhor sobre o trabalho de ser conduzido, porque eu dou aula em geral para mulheres, né? Então é importante também eu entender o que as mulheres precisam, né? Enfim, isso no Zouk. No tango, cenicamente, o Christian Cordobes, a Leia Baruski, o Dimitri. O Dimitri é do tango, assim, genial. Eu acho que, assim, eles são as minhas referências hoje, que eu assisto vídeos, assisto aula. Ah, e o Mário Sérgio também no tango salão. São pessoas que eu assisto aula, que eu vejo, que eu acompanho, eu falo assim, ok, essas pessoas são boas no que elas fazem, eu gosto da estética, me contempla. Então, assim, são as pessoas que eu falo de questões técnicas, cênicas, que eu falo assim, essas são minhas referências. Agora, a minha questão metodológica. Eu tenho outras referências. A minha primeira referência é o professor Marcelo Victor da Rosa, aqui de Campo Grande, que foi meu professor maravilhoso. Ele que me ensinou muito sobre essa questão da didática, da metodologia, do ensino da dança. Então, assim, eu aprendi muito com ele, muito. Tudo que eu aprendi no início da minha dança foi com esse cara, e eu sou muito grato a ele, e eu aprendo até hoje, né? Porque ele não parou de estudar, então ele não para de produzir, eu não paro de ler sobre ele. Então, pra mim, não para de conversar com ele, trocar ideias. Então, pra ele é uma referência pra mim maravilhosa. O Jomar Mesquita, de Belo Horizonte, que é um professor da Mimulus Escola de Dança e da Companhia de Dança também. É um professor que me mostrou uma didática muito excelente no tango. Me ensinou a dançar um tango de uma forma descomplicada, realmente. Eu consegui entender muitas coisas a respeito do tango, da forma de se dançar tango, da forma de se entender o tango, ou até mesmo a gafieira, que é uma coisa que ele gosta muito, o Lindy Hop, né? Então, esse professor também para mim fez uma diferença tremenda na minha vida e na minha formação. O Rodrigo de Castro, que também é da Mimulus, mas também trabalha em outros espaços em Belo Horizonte, que para quem não sabe, eu morei durante muitos anos em Belo Horizonte, e lá a maioria da minha formação foi feita lá. Ele me ensinou, assim, coisas as quais, sabe, minúcia? Sabe aquela coisa que você precisa dançar com alguém e sentir aquela dança, você fala assim, mano,
é isso aqui, sabe? Olha a diferença desse corpo, olha como ele consegue me corrigir, olha como ele consegue mostrar pra mim essa variante, sabe? Então, o Rodrigo de Castro é um cara que realmente acrescentou muito na minha formação. Juliana Macedo, incrível, de Belo Horizonte também. É uma professora de dança de salão que atua há muito tempo na área da dança. E é uma pessoa que, assim, que tem um conhecimento assim, gigantesco. Já foi considerada a melhor bailarina do Brasil algumas vezes, assim. E é uma pessoa fenomenal, de uma alma muito pura e de um conhecimento muito rico, gente. Então, assim, essas são as minhas referências que eu acredito conseguir citar neste momento aqui agora de lembrança. Tem outras, obviamente, que eu me alimento de outras áreas também, né? Que são referências pra mim em outras áreas. Mas, assim, eu busco um pouco fugir da moda, sabe? Eu não fico buscando só no que tá sendo posto na mídia, quem tá em destaque no Instagram, no YouTube. Eu não fico olhando muito essas pessoas. Eu vou buscar pessoas que realmente tragam conteúdo que agreguem valor pra mim. Isso realmente é o que faz diferença pra mim, tá bom? Espero que vocês tenham anotado aí qualquer coisa. A grande maioria tá lá no meu Instagram. Ó, uma pergunta aqui, gente, olha lá. Como ser um professor de dança sem graduação específica na área? É algo pessoal que me perturba muito. Poxa, sério? Vou ler uma pergunta que estava aqui de próximo, tá, Ana Kevin? Olha só. É, Existe uma diferenciação no mercado da dança para profissionais graduados em educação física ou dança, ou outros que tiveram, em relação a outros que tiveram uma formação prática em escolas de dança, que cabe exatamente com a sua pergunta. Vou até tomar uma água para isso, ó. Olha lá. Como ser um professor de dança sem uma graduação específica na área? Eu acredito, Ana, por exemplo, vou dizer para vocês. Eu comecei a ser um professor de dança sem uma graduação específica na área, né? Eu comecei a ensinar dança antes de eu me formar. E eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito, todo o início do meu trabalho de dança, eu aprendi durante os meus anos de formação. Eu dava aula de dança ao mesmo tempo que eu estava me formando, né? Então, assim, eu não tinha conhecimento nenhum para dar aula de dança, mas eu aprendi na formação. Infelizmente, o Brasil não é dotado de um investimento político-pedagógico dentro da área de dança, né? Existem poucas graduações em dança, mas hoje já existem muito mais do que no meu tempo, né? No meu tempo só existia uma, que era na Bahia, e hoje já existe em outros lugares mais. Então, eu acredito assim que o profissional que é formado em uma escola e ministra aulas dentro de uma escola tem sim o seu valor. Eu acredito que ele tem o seu valor, por quê? Porque a gente tem que analisar a realidade desse profissional. Por um exemplo, eu já fui para cidades dançar no interior, e quando eu passei nesse interior, tinha escolinhas de dança, ou espaço, ou profissionais liberais que davam aula por conta, e eles eram as únicas pessoas que movimentavam a dança na cidade. Como que eu posso dizer que ele não é importante ou que a formação dele não vai agregar na dança? Eu acho isso difícil, saca? Eu acho que, na verdade, ele agrega muito. Ele agrega da forma que ele pode. Então, o grande ponto é a gente entender o que a gente tem, aonde a gente quer chegar e o que é possível fazer com o que a gente tem, né? Então, assim, aqui em Campo Grande, que é a realidade onde eu vivo, a gente tem uma graduação chamada Artes Cênicas e Dança na UEMS, né? Mas fazer graduação em Artes Cênicas e Dança também não te torna um professor de dança de salão. Não é verdade? Então, assim, você, para ministrar aulas de dança, você precisa ter uma formação, de alguma maneira, né? Então, assim, é muito complexo dizer essas coisas, porque, assim, são muitas amarras que existem, que são sociais, e também que existem que a gente precisa quebrar. E a primeira delas que a gente precisa quebrar é que existe e ainda vai existir, e durante muito tempo, o ensino informal. E o ensino informal é o que move muitas pessoas a chegarem, a conhecerem lugares que tenham qualidade. Ponto. Essa é uma coisa. Não estou defendendo que uma pessoa não deva ter formação, tá? Eu acredito que uma pessoa deva, sim, buscar formação. Mas eu entendo também que uma graduação não é suficiente para te tornar um professor de dança,
tá? Então eu acho que tem que ser coisas conjuntas. Se uma pessoa que não tem graduação em dança e ela tem uma formação em uma escola, na minha opinião, ela precisa buscar formação e não necessariamente de uma graduação. Ela precisa buscar uma formação técnica, metodológica, pedagógica. E isso pode vir de uma graduação que não seja necessariamente da área da dança. Eu sou formado em educação física e isso não desmerece nem um pouco, ou eu não sou menos que ninguém, ou que outras pessoas são formadas em artes cênicas ou em dança, por exemplo. Por quê? Porque a minha especialização me fez buscar mais sobre. Então eu conheço muitos profissionais de artes cênicas que não buscaram isso, né? Não significa que eles são menos ou mais, significa que o caminho que eles escolheram é diferente do meu. Eu formei em educação física e o caminho que eu escolhi foi continuar me formando dentro da área da dança. Então o que eu acredito? Com ou sem informação, porque hoje ainda não existe, né, algo que regulamenta e fala assim, para uma escola de dança acontecer precisam ter professores formados em PAN. Não existe isso ainda, né? Quiçá vem existir, espero que nosso país tenha realmente condições de falar assim, vai existir, nós vamos investir e as pessoas vão ter que passar por essa formação para elas chegarem lá, ok? Enquanto isso não acontece, a gente precisa continuar se capacitando, se formando em várias áreas. Então, como um professor de dança sem graduação específica na área continua, ele sempre, se ele quiser, ele consegue sempre crescer, porque existem diversas maneiras de crescer, principalmente nesse momento que a gente está vivendo online, que existem vários cursos de capacitação para que esse professor melhore como um profissional. E eles às vezes são até gratuitos, esses cursos, né? Assim como a universidade é gratuita. Mas a gente tem que entender muita coisa que ainda é tipo quebra social, que é questões de luta de classe, que não é o que a gente tá conversando aqui, mas ao mesmo tempo é o que impede muitas vezes as pessoas de terem uma formação como essa, sabe? Então assim, acredito que o importante é a gente, como professor, sempre buscar formação e capacitação, independente se a gente tem formação como graduação ou não, porque visto que não é cobrado para que escolas de dança tenham professores formados na área de dança ainda, se você é um professor que não é formado, continue se capacitando, continue buscando formação, e se você que acha que vai ser importante para você fazer uma graduação em dança, faça! E você que é formado em artes cênicas, dança, educação física ou áreas afins, que trabalha na área de dança e vê que necessariamente a graduação agregou muito a você, mas ao mesmo tempo você não tivesse ela, não faria tanta diferença, não surte por isso, entendeu? Continue buscando capacitações e formações que vão agregar para você e vão agregar para que você consiga chegar aonde você quer chegar, sabe? O grande ponto é, para que fazer uma graduação em dança? Você sabe o porquê? Por que você fez uma graduação em educação física? Você sabe o porquê? Aonde você quer chegar com isso? Esse é o grande ponto, né? Não adianta ter um título por um título. Ou também não adianta você falar assim, não vou fazer graduação porque eu não preciso. Sabe? É você entender aonde você está e aonde você quer chegar. Se a graduação de dança vai fazer diferença na sua vida e na sua formação, faça. Se ela não vai fazer diferença, não faça, porque hoje ela ainda não é cobrada. Se a capacitação, se uma especialização, se um MBA vai fazer diferença, faça e invista. O grande lance como professor formado, mestre na área da educação, o que eu digo para você? Estude, independente da maneira. Busque formas de você continuar se capacitando e estudando. Não tem como a gente dizer que um professor que não tem graduação não é importante na vida de alguém, sabe? Às vezes ele é a única chance de alguém para conhecer a dança, né? A gente não tem professores formados em artes cênicas ministrando aulas de dança ou recuperando as danças indígenas. Não tá espalhado isso pelo Brasil, não acontece. Imagina, sabe? É muito grande essa discussão, sabe? Então, assim, a minha dica é estude, continue se capacitando, seja você formado ou não, beleza? Não sei se eu te respondi, Anne, mas é mais ou menos assim. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode perguntar aqui como a Anne fez, eu tenho o prazer de responder vocês, tá? Ó, tem até uma pergunta aliada aqui pra mim a isso, olha só. Como um profissional da educação física, como foi o processo de escolha para seguir o caminho de dança enquanto tinha vários outros caminhos?
Eu acho que assim, pra mim não foi difícil. Porque quando eu percebi, a dança, ela tava tomando conta de mim. Então, assim, eu entrei em educação física porque eu jogava voleibol e eu queria jogar voleibol. Era o meu sonho ser um atleta de voleibol. Eu queria realmente competir, eu já competia, né? Já viajava. Mas o que eu queria realmente era ganhar prêmio, ser reconhecido, ser um treinador. Era super assim, competitivo, sabe? E aí quando eu entrei lá, acabei conhecendo a dança. E eu falei assim, ok, dança legal, quero, gosto, vou, vou deixar acontecer. Quando deu o terceiro ano de faculdade, a dança tomava praticamente 90% do meu tempo. E o voleibol 10%. Então parei pra pensar, falei assim, ok, se a dança é o que tá me movendo hoje, se os meus amigos são da dança, se as pessoas que estão à minha volta mexem com dança, se eu só penso em dança, se eu vivo a dança e se a dança tá me proporcionando tanta coisa boa, eu vou viver a dança, sabe? Eu vou viver de dança. Pra que que eu vou ficar surtando, ficar forçando um futuro que não é o que eu quero, sabe? Se o meu plano A era ser jogador de voleibol e o meu plano B se tornou, era B e virou dança, e aí de repente meu plano B começou a sobressair sobre o plano A, qual que é o problema disso? Qual que é o problema de eu investir no que eu realmente acredito, no que realmente eu quero? Eu não vejo nenhum problema, gente. Mas não digo que é fácil, tá, gente? Eu tô falando assim hoje super tranquilo, mas não digo que foi fácil. Foi complexo, realmente é um pensamento, você fala assim, poxa, vou deixar minha formação de lado, vou deixar tudo que eu batalhei esses 4 anos pra viver da dança, vou... Não. Aí que vocês se enganam. Tudo que eu aprendi em educação física eu aplico na minha escola, eu aplico nos meus alunos, eu aplico na minha companhia, eu aplico na minha equipe, sabe? Porque nenhum conhecimento é desperdiçado. Sempre vai valer para alguma coisa. Independente da área de formação que você tem, se você escolher dançar, realmente você vai saber utilizar do que você aprendeu para favorecer o caminho que você está escolhendo agora. De verdade, de todo o meu coração. Alas, só tem pergunta assim, ó. Nervosa. Gente, se vocês têm mais alguma pergunta, me manda aqui, porque eu tô adorando responder essas perguntas que são aliadas à dança, profissão, trabalho hoje, tá bem legal, né? Tô até suando aqui, ó, de calor. Se você acha que esse papo tá legal também, manda uma mensagenzinha ali pro pessoal, tá? Manda ali o aviãozinho para as pessoas falarem assim, gente, olha só, o Ju tá respondendo umas perguntas bem legais e convide as pessoas para entrar aqui que eu vou ficar bem grato, tá bom? Vamos lá. Tá. Como educadora, lá. Como professor, quais são os melhores retornos da profissão? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque são tantas coisas, gente. Como professor, quais são os retornos dessa profissão? Eu vou tentar não me emocionar, porque assim, toda vez que eu falo dos meus alunos, me emociono muito, assim, tipo, de uma forma que transborda realmente, porque existe muito amor envolvido dentro de mim quando na minha prática, sabe? Eu realmente amo o que eu faço. Então, assim, além de eu poder dançar muito, eu danço a hora que eu quero, quando eu quero, nos momentos que eu preciso também, sabe? Além da dança, além de ver a evolução dos meus alunos, que eu acho que é uma realização de qualquer professor, sabe? Você vê o seu aluno crescendo, você vê o seu aluno desenvolvendo, você vê o seu aluno conquistando lugares, espaços, você vê ele realmente desabrochando dentro da dança e com todo aquele material que você proporcionou a ele, tirando essas duas coisas que eu acho que assim, são duas realizações bem base para um professor, né? Eu acredito que a primeira realização que eu tive realmente, assim, que eu posso falar por mim, foi pegar o meu primeiro salário como professor, um salário digno, a qual eu falei assim, puxa, que retorno legal do que eu fiz. Eu tô recebendo por isso financeiramente. Esse foi o primeiro retorno que pra mim, assim, mexeu muito comigo, sabe? Eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer com isso? Aonde eu vou gastar esse dinheiro? Porque até então, eu dancei e eu dançava de forma gratuita.
E porque eu amava, porque eu queria crescer e tudo na dança sempre é muito gratuito, gratuito. O aluno vira bolsista, é bolsista e acaba não tendo um retorno financeiro, né? E eu também só investia na minha dança, né? Pagava muita aula, pagava muito curso, viajava muito. Então, desculpa. A primeira realização que eu tive foi eu realmente comprar algo pra mim, com o dinheiro do meu trabalho. E saber que é um dinheiro honesto, que é um dinheiro suado, que é um dinheiro de um esforço, de um conhecimento empregado e muito dedicado por mim na minha formação para levar formação, qualidade de vida, emoção para outras pessoas, foi assim o dinheiro que mais valeu para mim. Foi um salário mínimo, sabe? Na época era pouco, era R$ 600 o salário mínimo, mas foi um dinheiro com tanto valor para mim. Foi assim, realmente o primeiro retorno que eu vi do meu dinheiro foi eu comprando algo pra mim mesmo, sabe? Eu lembro que nesse dia eu saí pra tomar um café e eu falei assim, mano, eu vou gastar o meu primeiro dinheiro de dança. É... Depois de ter investido tanto, depois de ter lutado tanto, depois de ter batalhado tanto, eu consegui. E aí depois disso, foram assim, muitas coisas boas. Eu viajei muito, muito. Eu conheci quase todo o Brasil. Eu não conheço algumas capitais, alguns estados, só acho que são 5, se eu não me engano. Todos os outros eu conheci por conta da dança, sem exceção. Todos eles eu viajei para dançar, viajei para congresso de dança, viajei para apresentar trabalho, mesmo que fosse da faculdade, mas era ligado à dança. Viajei para ministrar workshops, viajei para trabalhar em teatros, companhias. Então, assim, sabe? Então, eu não acreditava que eu ia conseguir conhecer o Brasil inteiro dançando, sendo professor de dança. E aí, quando eu fui para fora, né? Para quem não sabe, eu fiz um transatlântico, eu fiz uma temporada de cruzeiros, né? Aonde a gente vai dar aulas em cruzeiros. E eu fui dar aula num cruzeiro de uma companhia que contrata sempre professores e bailarinos para ministrar aulas e fazer apresentações. E eu fui como bailarino, como personal e como professor de dança. E aí eu fui dar aula de dança de salão, né, na Europa. E eu cheguei lá e eu me deparei assim com uma realidade muito diferente da nossa. E eu pensei assim, eu tava no navio sentado, ele tava ancorado, eu tinha acabado de embarcar, tava eu, um menino de Salvador, uma menina de Curitiba e uma menina de São Paulo. E aí o menino de Salvador começou a chorar. E ele falou assim, eu tô muito emocionado. Ele, por todas as condições dele, ele falou assim, eu nunca achei que eu chegaria aqui onde eu estou hoje. E aquilo me bateu de uma forma tão linda, eu falei assim, eu também. Eu também, eu falei pra ele, Dan, eu também nunca não acreditava que eu conseguiria chegar aqui nesse momento dessa maneira para ministrar aulas de dança. Eu tô sendo valorizado. Existe valor, tem pessoa que dá valor no meu trabalho. É real, eu consigo viver disso. Olha onde eu estou na Europa, num transatlântico, vou dar aulas. E assim, foi uma temporada muito boa. Eu conheci toda a parte da Europa ali, Itália, Portugal, conheci a França, conheci várias cidades ali, sabe, do entorno, a Espanha, sabe? Depois conheci um pedaço da África, no Marrocos. Então, assim, quando eu tava no Marrocos, mano, tipo, eu falei assim, gente, eu tô dando aula aqui, eu não tô acreditando. Tipo, como que a minha dança me trouxe aqui? Que coisa mais maravilhosa, que realização incrível. As Ilhas Canárias eu conheci. E depois, quando eu voltei com esse transatlântico, né? A gente desceu toda a costa do Brasil e eu fui dando aula assim, Natal, Sergipe ali, a Fortaleza, Recife, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, todo o Sul, Montevidéu, no Uruguai, Buenos Aires. Eu falei assim, gente, eu tô realizando um sonho de um professor, sabe? Tô realizando um sonho realmente de estar vivendo dessa dança, sabe? Olha o que ela tá me proporcionando. Eu tô viajando o mundo, tô dando aula no transatlântico e tô ganhando por isso. Eu não queria realização maior, sabe? Naquele momento. Eu achava que aquilo era assim, o máximo que eu ia conseguir. E aí era engano meu, né? Porque depois eu conquistei muito mais coisas, né? Então, um outro retorno que eu tive foi conhecer pessoas incríveis na minha vida. Ser professor te possibilita conhecer pessoas que vão modificar e transformar a sua vida, porque você transforma a vida delas.
E aí você trabalha uma coisa chamada reciprocidade. Porque você faz isso porque você realmente quer ajudá-la. E aí quando você vê, ela tá te ajudando muito mais do que você imaginava. E é uma coisa tão linda. Então eu conheço pessoas que eu sou grata na minha vida inteira. E tem pessoas pelo mundo inteiro espalhado que assim, eu só tenho gratidão. E eu não conseguiria isso se eu não fosse um professor de dança. Então assim, quando eu penso, me emociona porque eu sinto muita falta de várias pessoas que fizeram parte de um processo da minha formação muito grande. Pra mim, o que eu tava ensinando pra eles era muito pouco, sabe? Eu tava ensinando 2 e 2, vai e vem. Eu tava ensinando giro de samba, eu tava ensinando forró, tava ensinando bolero. Mas pra eles eu tava entregando uma coisa muito valiosa. E hoje eu sou grato porque essas pessoas me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei. Essas pessoas me ajudaram a crescer de uma forma gigantesca. Essas pessoas conseguiram me mover, me ajudar a me mover pra conquistar tudo que eu quero e tudo que eu tenho hoje, sabe? E continuam me ajudando. Então, assim, gratidão é a coisa que eu, assim, realmente retorno a essas pessoas. E é o que eu mais recebi de retorno também. Então, assim, gente, vale a pena ser professor de dança. Vale muito a pena. Tem todo o seu perrengue, tem todo o seu lado difícil? Tem, mas como qualquer profissão. Mas assim, vale muito, muito a pena. Eu sou muito feliz por isso. Vou beber mais uma água aqui, porque eu sempre me emociono nesses casos. Se você tem alguma pergunta, gente, me manda aí, porque faltam só 10 minutinhos pra gente encerrar nossa live. Então, antes de eu finalizar ela, eu queria que você me mandasse essa pergunta pra você não ir embora com uma dúvida, tá bom? Porque eu vou responder a última pergunta que eu separei aqui. Então não perde tempo, já manda sua pergunta aqui pra mim agora. Vamos lá. A última pergunta que eu separei aqui, ó. Tenho plano A e B na minha área profissional, mas eu quero que o B se torne o A, que no caso é a dança. Como migrar com responsabilidade para não me arrepender? Legal, legal. Responsabilidade é a palavra, realmente. Bom, se você não migrar, creio que você vai se arrepender. Por quê? Porque a gente se arrepende daquilo que a gente não fez. Então, se você pensa em fazer, faça. Faça, porque a gente está passando por um momento tão complexo, onde a gente está buscando mais sobre a nossa essência, sobre o que realmente é importante pra gente. E se você vê que a dança realmente é importante pra você, por que você vai deixar ela de plano B? Coloca ela como plano A da sua vida. Poxa, eu tenho uma formação, eu tenho uma graduação, eu tenho uma carreira, como que eu faço isso? Ok, vamos conversar sobre isso. Eu estava ontem conversando com uma bailarina minha, uma aluna minha que está aqui nessa live, aliás, e ela tava assim, poxa, eu tenho que terminar meu TCC, só falta isso, né, pra eu terminar minha graduação e eu não consigo. E eu desmarco reuniões pra dançar, eu gosto de dançar, eu gosto de viver de dança, eu gosto de estar no palco, eu gosto de apresentar, eu gosto de ensaiar. E ao mesmo tempo eu quero terminar essa faculdade que já tá me consumindo. Eu falei, tá, mas qual vai ser seu projeto de TCC? Ela, sobre empilhadeiras. Aí eu falei assim, mas aí fica difícil, né, te ajudar. Porque assim, qual que é a sua área? Ela, tô fazendo engenharia, como que era? De produção, engenharia de produção. Eu falei assim, como que você poderia aliar a engenharia de produção com a dança? Esse é o grande ponto. Você não precisa simplesmente fazer a graduação por fazer para terminar necessariamente. Às vezes você pode aliar a sua vontade com o que está sendo pedido para você. Vou dar um exemplo meu. Quando eu fui fazer mestrado, eu queria fazer mestrado e eu queria fazer aqui em Campo Grande, porque eu queria ficar perto da minha família, né? Eu tava aqui, tinha acabado recém-lesionado meu joelho, e aí eu falei assim, poxa, eu quero fazer um mestrado, vou fazer. Aí fiz o mestrado e aí fui escolher a linha de que eu queria cursar. Eu fui para educação porque acreditava que era mais a minha linha e eu escrevi um projeto sobre formação de professores. E aí a professora que ia me orientar, ela falou assim, olha, você não vai conseguir falar sobre formação porque quem forma é graduação. E eu nunca concordei com isso, tá? E aí discuti isso na minha tese, na minha dissertação de mestrado. Quem quiser ler, depois eu disponibilizo ela pra vocês. E aí eu falei assim, mas eu quero falar de formação de professores de dança, eu quero falar de alguma coisa. Ela, então tá, vamos aliar a dança à educação? E a linha que eu tinha escolhido era educação e políticas públicas.
Ela falou assim, por que você não estuda as políticas públicas da dança da nossa cidade? Falei, boa, legal. Aí ela começou a me ganhar. Falei assim, ok, legal, me fale mais sobre isso. E ela falou assim, vamos pensar no que você mais gosta. Eu falei, dança de salão é o que eu gosto, é o que eu gosto, formação de professores, capacitação é o que eu gosto, eu sempre gostei de formar, eu sempre gostei de contribuir. E eu acho que eu quero falar sobre formação, porque eu quero que as pessoas não passem pelo que eu passei. Ela, ótimo. Você não quer que as pessoas passem pelo que você passou? As políticas públicas estão aqui para isso. Vamos entender as políticas públicas que a gente tem aqui dentro do nosso estado? Aí a gente leu algumas políticas públicas, mas nada me encantava. Aí, o professor Marcelo, que é o meu amigo e orientador também, ele falou assim, por que você não estuda o projeto de dança de salão de onde você veio? Eu falei, mas ele não é uma política, né? Eu falei, não, ele não é uma política, ele é um pilar, ele é uma ação, né? Aí eu falei assim, poxa, eu podia estudar permanência, porque permanência, né, permanência dentro da universidade é o que motiva o aluno a permanecer na universidade que não seja somente o curso dele. Por que você não estuda permanência dentro da dança na UFMS? Falei, querido, legal, gostei, vou fazer isso. E aí, eu comecei a estudar política, eu comecei a estudar história, eu comecei a estudar permanência na educação superior. E eu descobri que a dança de salão da UFMS é que faz com que a grande maioria dos professores, vou colocar aí uns 98% dos professores que passaram pelo projeto até hoje, que eu entrevistei todos eles, falam que se não fosse o projeto, eles não tinham continuado a graduação. A dança fez com que eles continuassem. Então o que eu fiz? Eu aliei o que eu queria estudar com o que estava sendo pedido para mim. Então, às vezes, esse é o melhor caminho para você não sair do A direto e ir pro B, é você mesclar eles de alguma forma, entendeu? E aos poucos você vai mesclando e vai deixando as coisas acontecerem, aliando a dança, a sua área de trabalho, a sua área de pesquisa, a sua área de estudo, a sua vontade, entendeu? Então, se você trabalha já numa área, você consegue tentar aos poucos ir aliando isso. Você não tem que. O grande ponto é que as pessoas querem separar, sabe? Não, esse é o meu momento disso, esse é o meu momento daquilo. Quando as pessoas que estão à sua volta não sabem quem você é de verdade, sobre você ser uma pessoa que dança e ser um profissional de uma outra área, ou que você está estudando algo que você não gosta para você chegar em outro lugar, as pessoas não conseguem se conectar com você e não conseguem te ajudar. Então, qual que é o seu papel? Você mostrar para as pessoas que estão à sua volta qual é o seu plano A e o seu plano B e você começar a aliar ele. Por quê? Quando você começa a aliar ele, as pessoas que estão à sua volta vão começar a te ajudar também a fazer, assim como a minha orientadora me ajudou, o meu orientador me ajudou, os meus amigos do mestrado sabiam que eu tinha uma escola, que eu dançava e que eu fazia tipo, piruetas para conseguir dar conta do mestrado e de uma escola, e eles me ajudavam mais ainda, sabe? Então as pessoas estão disponíveis a ajudar quem elas conhecem. Então, mostre realmente para você primeiro o que você quer, para que depois você consiga mostrar para as pessoas aos poucos o que você quer e aonde você quer chegar. Assim as pessoas vão conseguir se linkar a você de uma forma muito prazerosa, porque todas as pessoas estão aqui para ajudar as outras. A gente vem com isso de download na nossa vida. A gente tem vontade de colaborar com o próximo. Então, se você conseguir ser sincero com você e sincero com as pessoas que estão à sua volta, você consegue aliar o seu plano A e o seu plano B e você consegue realmente chegar onde você almeja. Ai, gente, foi tão bom isso. Foi tão bom falar sobre essas coisas. Mesmo, estou muito feliz. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. A gente tem mais uns 4 minutinhos aqui antes de acabar. Mas eu já queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui até agora. Luiz, Laísa, Thiago, Neumara, Karine, Anne Kevlin, minha mãe maravilhosa que está sempre quando ela pode aqui. E eu queria saber se vocês têm alguma coisa para me perguntar antes de eu encerrar essa live, que foi ótimo falar sobre esses assuntos, sobre as perguntas. Se você gostou, dá coração aí, dá bastante coração para mim. Se você também acha que esse assunto vai ser importante para alguém, eu vou deixar essa live salva aqui no meu canal do Instagram, tá bom? E também vou colocar ela lá no meu YouTube. Então, se você também não se inscreveu no meu canal do YouTube, corre lá, Juliano Candia Pedroso. E também tem outras lives que já estão salvas para que vocês possam acompanhar o que eu tenho conversado, o que eu tenho trazido para as pessoas que estão em dúvida em relação a esse lugar. Será que eu vou, não vou? Como que eu me esforço e me dedico. E mais uma vez queria me deixar aqui
aberto a vocês para poder contribuir. Se você tem alguma dúvida, se você gostaria de conversar mais sobre dança, se você gostaria de investir mais neste caminho, se você ainda não sabe como fazer, conversa comigo, eu vou ter um prazer imenso de te ajudar da maneira que eu puder. E com certeza eu tenho bastante argumento para poder trazer para vocês e te ajudar, tá bom? Bom, então sem mais delongas, já que a gente não tem nenhuma perguntinha aqui rolando, agradeço vocês, agradeço a presença de vocês e queria dizer que segunda-feira tem a minha live, meio-dia, lá no meu canal, aqui do meu canal do Instagram, tá? E eu vou fazer uma entrevista com a Jenny e com o Pedro. E eu vou falar também deles e com eles a respeito do processo de formação deles. Como que foi esse processo de formação e como que eu contribuí nesse processo, o que que a gente fez, quais foram as etapas que a gente caminhou e trilhou para eles poderem chegar no sucesso que eles estão hoje aí, tá bom? Gente, muito obrigado, bom sábado, bom final de semana para vocês, se cuidem, beijo, beijo!